Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo e hoje a gente vai falar de operador adjunto e de alguns outros operadores especiais, tá? Então, o objetivo hoje é começar a relacionar os conceitos de transformações lineares com produtos internos, tá? Então, a gente vai ver alguns tipos de operadores lineares especiais que têm relações, né, com o produto interno, propriedades relacionadas com o produto interno. Bom, antes de começar, eu preciso dar algumas definições mais gerais, né? E a primeira definição é a seguinte: imagina que você tem V, um espaço vetorial qualquer, tá? E aí você olha para um certo conjunto de transformações lineares bem especial. Você pode pegar o conjunto das transformações lineares que sai desse espaço vetorial V e que chega em R, tá? O que é o R aqui? Bom, é o seu conjunto de escalares. Se você estiver trabalhando com espaços vetoriais onde o corpo de escalares é outro corpo, coloca esse corpo aqui no contradomínio, tá? Então, esse conjunto de transformações lineares que sai do V e chega em R, que no nosso caso a gente só está interessado em números reais, a gente já viu anteriormente que isso aqui é um novo espaço vetorial, e nesse caso especial, onde o contradomínio é o corpo de escalares, ele tem um nome especial, ele é chamado de espaço dual do espaço vetorial V. Tá? Então, o espaço dual é simplesmente o conjunto das transformações lineares do seu espaço vetorial no corpo de escalares em questão. Tá? E os elementos desse espaço vetorial, né, os elementos que são essas transformações lineares do espaço vetorial no corpo, eles também têm um nome especial, eles são chamados de funcionais lineares. Tá? Então, os elementos desse espaço vetorial são chamados funcionais lineares. Bom, e aí, bom, você poderia perguntar assim, como que eu crio exemplos, né, de funcionais lineares? E aí, no nosso contexto de interesse desses vídeos, é que quando você tem um produto interno no seu espaço vetorial, é muito fácil você criar exemplos de funcionais lineares. Então, como que você pode fazer? Você faz assim, ó. Escolhe um vetor Vzinho no seu espaço vetorial Vzão, e a partir desse vetor Vzinho, eu vou criar um funcional linear que vai ser o seguinte, tá? Então, vai ser, como eu quero que seja um funcional linear, ele vai estar definido no V, vai chegar em R, e como que ele é feito, né? Eu vou chamar ele de FV, então vai ser uma função que vai estar associada a esse vetor Vzinho que eu fixei. Conforme eu mudar esse vetor Vzinho, essa função vai ser diferente. E essa função calculada em cada vetor U do seu espaço vetorial, eu tenho que produzir um número. E qual é esse número? Pô, eu pego o vetor V que está fixado, pego o vetor U do domínio dessa função que está variando. Então, são dois vetores num espaço com produto interno, eu posso calcular o produto interno deles. O produto interno de dois vetores vai te dar um número, né? Então, essa função FV, ela associa cada vetor U do seu espaço vetorial esse número que é o produto interno de V com U, onde Vzinho é o vetor que você fixou, tá? Então, isso não é só uma função, a afirmação que eu faço é que isso realmente é uma transformação linear, tá? E é uma transformação linear com contradomínio igual a R, portanto, é um exemplo de um funcional linear, tá? Por que é linear? Bom, o motivo também é muito simples, né? Se você tomar combinações lineares aqui no domínio, vai ser produto interno de V com combinações lineares. Só que o produto interno é linear em cada variável, portanto, isso daí vai abrir, né? Vai distribuir e vai dar a combinação que você quer, tá? Então, isso aqui é linear, vou deixar como exercício para escrever os detalhes. Então, está aí um exemplo de um funcional linear. Para cada vetor Vzinho do seu espaço vetorial, você cria um funcional linear usando essa função FV, tá? Então, pensando de cima, olhando de cima, eu acabei de criar uma nova função que olha esse processo de cima. Para cada vetor Vzinho no seu espaço vetorial Vzão, eu estou criando um funcional linear, que é esse funcional linear FV. Então, eu posso pensar que eu tenho uma função que, para cada vetor Vzinho no Vzão, produz um funcional linear, que é esse funcional linear FV. Então, aqui está uma correspondência, né, entre o espaço vetorial V original e o seu dual. Tá? Então, e essa função é uma função bem especial e bem estudada em álgebra linear. Primeira coisa que a gente fala sobre ela é, ela própria é uma transformação linear. Tá? Então, o motivo para isso também vou deixar como exercício, mas, de novo, é
puramente porque o produto interno é linear em cada variável. Esse é o motivo. Tá, então, esse cara, esse Fzão que eu estou chamando, ele vai ser uma transformação linear, e mais do que isso, essa transformação linear sempre é injetiva. Tá? Então, como ela é uma transformação linear, para eu verificar se ela é injetiva ou não, basta eu verificar qual é o núcleo dela, né? E a gente vai concluir aqui, de fato, que o núcleo dela só tem o vetor nulo e mais ninguém. O motivo disso também é muito simples. Então, pega um vetor V, né, que pertence ao núcleo dessa transformação linear Fzão. O que significa ele estar no núcleo, né? Bom, significa que essa transformação linear calculada em V vai dar zero. Ora, mas o que é esse zero? Esse zero é o zero desse espaço vetorial aqui, que é um espaço vetorial de transformações lineares. O elemento nulo dele, né, o elemento neutro, é a função constante igual a zero. Então, eu estou dizendo, né, que esse cara, a função FV, né, que é o elemento, né, é esse cara aqui, essa função é constante igual a zero. Ou seja, ela calculada em qualquer elemento do seu espaço vetorial vale zero para todo U no seu espaço vetorial Vzão. Ora, mas qual é a definição de FV calculada em U? A definição é produto interno de V com U, e eu estou dizendo para você que isso é igual a zero para todo U no seu espaço vetorial. Ora, eu estou dizendo então que o vetor V ele é perpendicular, né? Aliás, ele é ortogonal a todos os vetores do seu espaço vetorial, e, em particular, ele vai ser ortogonal a ele mesmo, né? Então, V produto interno com V dando igual a zero, a gente já viu que isso implica que o vetor V tem que ser o vetor nulo, né? Ou seja, o único vetor que é ortogonal a ele mesmo é o vetor nulo por causa da propriedade de positividade do produto interno. Tá? Então, isso está dizendo para nós que um vetor que está no núcleo de F necessariamente tem que ser o vetor nulo. Portanto, o núcleo só tem o vetor nulo, portanto, a F é injetiva. Tá? Então, essa transformação linear que leva o espaço vetorial V no seu dual, né, definida dessa forma aqui, ela sempre é injetiva. Bom, e daí é natural perguntar, bom, será que eu já sei que ela é injetiva, será que ela também é sobrejetiva, né? E aí, bom, a resposta para isso é mais delicada. A questão é que, em geral, ela não vai ser sobrejetiva, mas, no nosso caso da álgebra linear de dimensão finita, né, todos os nossos espaços vetoriais que a gente está estudando aqui na prática são de dimensão finita, nesse caso, sim, ela vai ser sobrejetiva. E como ela já é injetiva, portanto, no caso de dimensão finita, essa Fzão vai ser uma bijeção de fato. Tá? Então, por que no caso de dimensão finita isso daí vai dar uma bijeção? Bom, o motivo também é muito simples. No caso de dimensão finita, você está olhando para o dual de V, e o dual de V é o espaço vetorial das transformações lineares de V em R. Se os dois espaços vetoriais em questão, o domínio e o contradomínio, têm dimensão finita, então esse espaço vetorial das transformações lineares também tem dimensão finita, isso a gente já viu anteriormente, e a dimensão desse cara é o produto das dimensões de cada um desses espaços, do domínio e do contradomínio. No nosso caso, então, o contradomínio é R. Esse cara tem dimensão igual a 1. Então, qual vai ser a dimensão do dual? A dimensão do dual vai ser a dimensão do V vezes 1, e, portanto, é igual à dimensão do V. Então, no caso de dimensão finita, a gente tem essa relação que diz que a dimensão do dual coincide com a dimensão do próprio V. Tá? Então, o seu espaço vetorial e seu dual, eles têm a mesma dimensão. Aí a gente recupera lá do início, né, dos primeiros vídeos, que eu tenho uma situação onde eu tenho uma transformação linear entre espaços vetoriais com a mesma dimensão e eu já sei que ela é injetiva. Ora, mas no contexto de domínio e contradomínio com a mesma dimensão, os conceitos de injetividade, sobrejetividade e bijetividade são todos equivalentes. Como eu já sei que ela é injetiva, portanto, ela vai ser bijetiva. Isso é uma consequência direta do teorema do núcleo-imagem, né? Então, eu já sei que ela é injetiva, então, por causa disso, ela vai ser sobrejetiva também, e, portanto, uma bijeção.
Bom, mas e daí, né? O que que eu ganho falando que esse cara vai ser uma bijeção no caso de dimensão finita? O que eu ganho é uma coisa muito importante, que é uma cara para os funcionais lineares em um espaço vetorial de dimensão finita, tá? Então, como agora eu sei que essa f é uma bijeção, nesse caso de dimensão finita, em particular, eu sei que todos os elementos do contradomínio são atingidos por alguém do domínio, e na verdade esse alguém é único, porque é uma bijeção. Ou seja, dado qualquer funcional linear em V, ele tem que ser a imagem de alguém por esse Fzão. Mas a imagem de alguém por esse Fzão é um funcional que tem uma cara muito específica. É a cara do funcional produto interno por algum vetor, né? Ou seja, todo funcional linear no V, ele tem um tipo específico. Ele é produto interno de algum vetor de V com a variável. Tá? Então, isso te dá uma cara para todos os elementos do dual. Uma vez que você tem um espaço vetorial com produto interno de dimensão finita, todos os funcionais lineares nesse cara, obrigatoriamente, são do tipo produto interno de algum vetor desse espaço com a variável. Tá? Então, isso daqui é um caso muito particular do que a gente chama mais geralmente de um teorema de representação de Riesz. Tá? Então, ele está dizendo que todo funcional linear é um produto interno, no fundo. Tá? Produto interno por algum vetor. Então, esse é o caso mais basiquinho, que é o caso de dimensão finita. Tá? Mas esse teorema tem versões, né, em situações mais gerais, em dimensão infinita. Tá? Bom, beleza. Então, isso é um resultado básico que a gente vai usar daqui em diante. Tá? Então, vamos começar a fazer esse roteiro que eu falei de estudar transformações lineares entre espaços vetoriais que tenham tipos específicos, ou seja, com propriedades que estão relacionadas a produtos internos de alguma forma. Então, daqui em diante, né, para o resto desse vídeo, todos os espaços vetoriais que eu falar vão ser de dimensão finita e eles já vão ter um produto interno escolhido. Tá? Então, já vai ter um produto interno fixado. Então, vamos começar agora com uma transformação linear que sai de um espaço vetorial U em um espaço vetorial V, nesse contexto. Tá? E aí, muito parecido com o que eu fiz ali no primeiro slide, essa transformação linear, ela me permite criar um monte de funcionais lineares. Tá? E como é que você faz isso? Então, aqui a correspondência tem que tomar um certo cuidado para entender, para não se confundir. O negócio é assim, ó, fixa um vetor em V, tá? Então, aqui eu vou fixar um vetor Vzinho no espaço vetorial Vzão, que é o contradomínio da T, e a partir desse vetor Vzinho e da transformação linear T, eu vou criar um funcional linear no U. Tá? Então, vai ser uma função definida em U com valores reais. Como que você faz para calcular essa função? Como que você cria ela? Bom, primeiro, o nome que eu vou dar para ela vai ser T com o subíndice chamado V embaixo, para dizer que essa função está associada à transformação T e também ao vetor Vzinho. Né? E como que eu faço para calcular essa transformação em cada elemento do U? Dado um vetor U no espaço vetorial Uzão, esse espaço vetorial Uzão, ele é o domínio da T. Então, eu posso calcular essa transformação linear nesse vetor Uzinho. O resultado de calcular a transformação no Uzinho vai ser um vetor no contradomínio, que é o Vzão. O vetor Vzinho que você pegou também está no Vzão. E como eu tenho um produto interno escolhido no contradomínio, eu posso calcular, então, o produto interno entre esses dois vetores. Tá? Então, esses dois vetores moram no mesmo lugar, ambos são vetores do contradomínio, né? E daí eu posso calcular o produto interno entre eles, e isso produz um número. Tá? Então, esse TV, né? Ele é uma função de Uzão em R. Mais do que isso, esse cara é um funcional linear. Isso aí dá uma transformação linear. Motivo para isso, muito simples, é porque T, ela própria, é uma transformação linear, e, de novo, porque o produto interno é linear em cada variável. Então, isso aqui eu também vou deixar como exercício para verificar, e é bom para ir treinando a definição dessas funções, para entender o que elas estão fazendo. Tá? Então, bom, aí está um exemplo de funcional linear associado a uma transformação linear e a um vetor Vzinho escolhido no seu espaço vetorial. Tá? Então, você tem um funcional linear que está associado a essas duas escolhas, né?
à transformação T e ao vetor Vzinho escolhido. Bom, mas como a gente acabou de comentar anteriormente, esse cara que eu acabei de criar, ele é um exemplo de um funcional linear, só que no dual do U, né? Porque o domínio desse funcional linear é o U. Só que, como todos os caras envolvidos são de dimensão finita e já tem um produto interno escolhido, eu já sei que todo funcional linear nesse espaço vetorial tem que ser o produto interno com alguém, tá? Então, esse alguém, a gente vai dar um nome especial para ele, tá? E esse alguém, ele vai estar relacionado com o vetor V também, porque conforme eu vou mudando o vetor V, esse funcional linear TV vai mudando também. Então, para cada Vzinho, eu vou ter um vetor correspondente para esse funcional associado. Esse vetor correspondente, eu vou dar um nome e eu vou chamar ele de T estrela de V. Tá? Então, T estrela de V vai ser um vetor em U, e esse vetor em U tem qual papel? Ele é o cara que me diz que esse funcional linear TV, ele é dado pelo produto interno com esse vetor de U. Tá? Então, por um lado, a definição desse funcional TV calculado em U é essa daqui, é o produto interno do vetor V com T de U. Isso é a definição do funcional TV. Mas essa coisa da representação que eu falei anteriormente me diz que esse funcional linear, por sua vez, ele é o produto interno por algum vetor de U. Esse vetor de U eu estou chamando de T estrela de V, né? E aí, esse funcional é dado pelo produto interno desse vetor com a variável, né? Então, esses dois vetores, né, o V e o T estrela de V, eles estão amarrados por causa dessas definições, eles estão amarrados por essa equação aqui, ó. Então, o produto interno de V com T de U vai ser a mesma coisa que o produto interno de T estrela de V com U, por definição desse vetor T estrela de V. Tá? E essa igualdade, né, como o vetor U é a variável aqui, essa igualdade tem que acontecer para todo U. Tá? Então, essa definição desse T estrela parece um pouco estranha, né? Mas ela me dá uma habilidade no certo produto de manipulação no produto interno. Se você tem o produto interno de V com T de U e você, digamos, de alguma forma quer remover esse T daqui, então você pode passar o T para o outro lado do vetor, desde que esse T vire o adjunto. Tá? Então, quando você troca o operador de posição, ele vira o adjunto. Né? Então, nessa igualdade aqui, eu tiro o T, então agora eu tenho só o U, só que eu pago o preço de que agora o V tem que ganhar o T estrela sendo aplicado nele. Tá? Bom, então, tá aí uma definição, né, de um cara chamado T estrela. Para cada vetor Vzinho no Vzão, eu estou associando a ele um vetor em U, né, que eu estou chamando de T estrela de V. Então, isso define uma nova função, né, que essa função agora vem no sentido contrário. Né? Para cada vetor em Vzão, eu estou associando a ele um vetor em U. E esse único vetor em U tem essa propriedade de fazer essa igualdade acontecer para todo vetor Uzinho no seu espaço vetorial Uzão. Tá? Então, essa função T estrela aqui, que eu acabei de criar, ela tem um nome e ela se chama operador adjunto de T. Tá? Então, essa é a noção de adjunto e a definição desse cara é que T estrela de Vzinho é o único vetor em Uzão que satisfaz essa igualdade aqui para todo vetor Uzinho. Tá? Então, de novo, prova como exercício de que esse T estrela ele é uma transformação linear também. O motivo é o mesmo de sempre. T é uma transformação linear e que o produto interno é linear nas duas variáveis. Tá? Então, esse T estrela sempre vai ser uma transformação linear, portanto, é um objeto de estudo da álgebra linear. É um tipo de coisa que eu estou interessado em estudar. Então, aqui agora, vamos pensar o seguinte. Eu tenho duas transformações lineares. A própria T, que vai do U para o V, e o adjunto de T, que vai do V para o U, que vai no sentido contrário. Então, digamos que eu tenha bases para o domínio e para o contradomínio.
Só que não qualquer base. Vamos pensar em bases no sentido de produto interno. Eu posso escolher essas bases ortonormais, né? A gente já viu que o processo de Gram-Smith permite você escolher bases ortonormais. Então, digamos que beta é uma base ortonormal de U, e que gama seja uma base ortonormal de V. Bases ordenadas, né? Eu sempre já escolho a ordenação. Então, digamos que beta é uma base ortonormal de U, gama é uma base ortonormal do V. Então, bom, tem duas matrizes que faz sentido falar aqui. Eu posso falar da matriz da transformação T no par de bases beta-gama, porque beta é a do domínio e gama do contradomínio, e faz sentido falar também da matriz do operador adjunto, só que como o domínio é V e o contradomínio é U, aqui é o contrário. Eu tenho que falar do par de bases gama-beta. Então, esses dois caras são matrizes, né? São matrizes, e aí a pergunta natural é: será que essas duas matrizes têm relação uma com a outra? Né? Então, esse é o conteúdo da próxima proposição. A gente vai dizer que sim, elas têm uma relação, e a relação entre elas é muito simples. Tá? Então, a matriz do operador adjunto no par de bases gama-beta nada mais é do que a transposta da matriz de T no par de bases beta-gama. Então, a relação entre elas uma é a transposta da outra. Só isso. Muito simples a relação. Importante enfatizar aqui que as bases têm que ser ortonormais, tá? Essa relação não vai valer em geral para qualquer par de bases, simplesmente bases, tá? Tem que ser bases ortonormais. Então, por que vale isso? Vamos verificar por que vale essa proposição aí. Então, qual é a ideia? A ideia é simplesmente, vamos escrever quem são essas duas matrizes. Tá? Então, como que eu posso escrever essas duas matrizes? Vamos dar nomes para as bases, para os elementos das bases. Então, digamos que o beta tem os vetores U1 até UN, e digamos que o gama tenha vetores V1 até Vm. Né? A quantidade de vetores não precisa ser igual. Bom, como que eu encontro a matriz de T no par de bases beta-gama? Digamos que as entradas dessas matrizes aqui sejam A e J. Tá? Então, como que eu descubro quem são as entradas A e J? Eu calculo a transformação T nos elementos da base beta, escrevo os resultados como combinação linear dos elementos da base gama, vejo os coeficientes e coloco nas colunas da matriz. Né? Então, para encontrar o A e J, eu calculo a transformação T no jésimo vetor da base beta e vejo qual é o coeficiente correspondente ao iésimo vetor da base gama. Né? Essa é a definição do número A e J, como a gente já viu anteriormente. Então, eu preciso calcular o T de UJ, e aí eu preciso achar os coeficientes e achar o coeficiente correspondente ao vetor VI. Né? Eu preciso escrever T de UJ como combinação linear dos Vs e ver quem é o cara que acompanha o VI. Esse é o número que vai na posição A e J dessa matriz. Ora, mas eu sei que a base gama é uma base ortonormal. E a gente já viu nos vídeos anteriores que calcular as coordenadas de um vetor usando uma base ortonormal é muito fácil, né? Quais são as coordenadas? Elas são dadas por produtos internos. Então, T de UJ, usando que a gama é uma base ortonormal, isso aqui vai ser igual à soma de I de 1 até M. E quais são as coordenadas? Elas são os produtos internos de T de UJ, ou seja, do vetor em questão, com cada um dos vetores da base gama, no caso. Então, produto interno com VI vezes o próprio vetor VI. Então, esse número que apareceu aqui, esse produto interno, ele é o A e J. Né? Esse é o número que vai na posição I, coluna J, lá da matriz de T, nesse par de bases. Então, a gente sabe exatamente qual é a matriz, né? Então, a matriz de T no par de bases beta-gama nada mais é do que a matriz cujas entradas, né, são esses produtos internos de T de UJ com VI. Né? Então, essa matriz é um monte de produtos internos. Né? Produto interno de T com um dos elementos da base beta, produto interno disso com um dos elementos da outra base, da base gama.
E aí o que a gente vai fazer agora é uma coisa muito similar, só que para o T adjunto, né? Para o adjunto de T, vamos achar a matriz dele agora. Então vamos lá. Para achar a matriz do adjunto de T, o que vai na entrada IJ dele? Bom, vamos dar um nome parecido aqui. Eu vou dizer assim, ó, a matriz do adjunto de T no par de bases gama beta, eu vou chamar essa matriz de matriz BIJ. E aí a gente vai descobrir qual é a entrada IJ dessa matriz. Então, para calcular esse cara, eu faço algo semelhante, né? Eu calculo o operador adjunto de T no jésimo vetor, só que agora da base gama, porque é de gama para beta. Escrevo isso aqui como combinação linear dos elementos da base beta e vejo o coeficiente que acompanha o iésimo vetor dessa base, ou seja, o coeficiente do UI, né? Mas, de novo, como beta também é uma base ortonormal, eu sei quais são as coordenadas. Então, é semelhante ao anterior, isso aqui vai ser uma soma, somando agora de I de 1 até N, porque são N vetores na base do beta, né? E aí, as coordenadas são produto interno do vetor que eu estou interessado em escrever como combinação linear dessa base, com cada um dos vetores dessa base beta. Então, produto interno de T adjunto em VJ, como o I, vezes o próprio UI. Né? Então, esse número que apareceu aqui, ele é o BIJ. Né? Então, isso está dizendo para nós qual é a cara da matriz do operador adjunto no par de bases gama beta. Né? É a matriz cujas entradas são esses números, produto interno do adjunto de T calculado em VJ com o vetor UI. E agora o que a gente vai fazer é tentar relacionar esses dois caras aqui, e a relação entre elas é a definição do adjunto. É só isso. Tá? Então, lembrando da definição do adjunto, o produto interno do adjunto de T com o vetor, calculado no vetor VJ, né? Calculado no vetor VJ, com o vetor UI, esse cara aqui é o nosso BIJ, né? Só que da definição do operador adjunto, é aquela história. Se eu quiser tirar esse T estrela daqui e passar ele para cá, eu pago o preço de que o T estrela vira T e vice-versa, né? Então, usando a definição do adjunto, isso aqui é igual ao produto interno do VJ sozinho, tirei o adjunto dali, só que o preço que eu pago é que agora vai passar o T para o vetor UI, né? E aí, bom, como o produto interno, como aqui é tudo real, né? O produto interno é comutativo, isso é igual a T de UI, produto interno com VJ, e esse cara aqui é quase esse aqui, né? É quase o produto interno de T de UJ com VI. A diferença é que trocou o I com o J, né? Aqui é T de UJ com VI, aqui é T de UI com VJ. Ou seja, esse número que eu acabei de encontrar aqui, ele não é o AIJ, ele é o AJI. Ou seja, BIJ é igual a AJI. Então, a relação entre essas duas matrizes é que uma é a transposta da outra. Né? Então, portanto, isso implica que a matriz do adjunto no par de bases gama-beta nada mais é do que a transposta da matriz de T no par de bases beta-gama. Então, a relação entre essas duas matrizes é muito simples. E essa relação é útil agora porque qual que é o próximo passo, né? Eu tenho essas duas transformações lineares, a T e o seu adjunto. Eu poderia perguntar assim, como que eu calculo, por exemplo, qual que é o núcleo do adjunto? Como que eu calculo a imagem do adjunto? Né? Então, essa relação que a gente acabou de explicitar aqui, da relação entre as matrizes, né, que uma é transposta da outra, ela vai nos ajudar a responder esse tipo de pergunta agora. Bom, então, a próxima proposição são essas relações que eu estou falando. Elas te dizem quem é o núcleo da adjunta e quem é a imagem da adjunta, em relação aos correspondentes da própria T original. Então, essa proposição está dizendo o seguinte: o núcleo do operador adjunto é o complemento ortogonal da imagem de T. Tá? E a imagem do T adjunto é meio que um análogo, né? Ela vira o complemento ortogonal, só que do núcleo da T. Tá? Então, núcleo e imagem trocam de papel
E não só isso, né, aparece o adjunto é trocado pelo ortogonal, digamos assim. Tá? Então, essas duas igualdades estão dizendo exatamente quem é o núcleo do adjunto e quem é a imagem do adjunto, nos termos, né, de quem era a imagem e o núcleo da transformação linear original. Tá? Então, deixa eu escrever de volta aqui, né, que a T é uma transformação de U em V e o adjunto de T é uma transformação de V em U. A ideia para verificar isso é a seguinte. Então, isso é uma igualdade de conjuntos, né? Então, a gente pode verificar uma igualdade de conjuntos vendo que valem as duas inclusões, né? Que um está contido no outro e vice-versa. Mas a gente está em álgebra linear e a gente sabe que todos esses quatro caras que estão aparecendo aqui são subespaços vetoriais. São núcleos e imagens ou complemento ortogonal de coisas, né? Então, a gente já viu que todos esses caras são sempre subespaços. E no contexto da álgebra linear, principalmente de dimensão finita, que é o caso aqui, né? A gente já viu anteriormente que basta mostrar uma inclusão entre eles e mostrar que as dimensões coincidem, tá? Então, lembra disso, né? Em dimensão finita, se você tem um cara que é um subespaço vetorial de outro, ou seja, já tem uma inclusão dos dois, né? Um está incluído no outro, mas os dois têm a mesma dimensão, então, na verdade, eles têm que ser iguais. É isso que a gente vai fazer aqui. Desses dois itens, tem uma inclusão que é fácil de verificar, e daí a gente vai completar, em vez de provar que vale a outra inclusão, a gente vai verificar que os dois têm a mesma dimensão. Para calcular dimensões, bom, é dimensão de núcleo, dimensão de imagem, dimensão de complemento ortogonal. Então, todos esses caras a gente sabe, né? O teorema do núcleo-imagem diz para nós esse tipo de relação. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, antes de começar a provar as continências, né? O lado fácil, digamos assim, eu vou escrever as fórmulas que relacionam as dimensões desses caras. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a transformação T vai de U em V. E digamos que a dimensão do U seja N e a dimensão do V seja M. Então, o adjunto sai de um espaço vetorial de dimensão M e chega num espaço de dimensão N, né? Ao contrário. Bom, e daí? E daí que pelo teorema do núcleo-imagem, se eu aplicar o teorema do núcleo-imagem para a transformação T, eu sei que a dimensão do domínio, né, que é o N, que eu estou chamando de N, tem que ser igual à dimensão do núcleo da transformação T mais a dimensão da imagem da transformação T. Isso é pelo teorema do núcleo-imagem. Por outro lado, eu sei que se eu somar um subespaço com o seu complemento ortogonal, isso dá tudo. Em particular, se eu fizer o núcleo de T e fizer a soma dele com o seu complemento ortogonal, isso tem que dar o espaço inteiro. Só que o núcleo de T ele é um subespaço do U, né? Então eu posso dizer que o U é igual a esse cara, e não só isso, isso aqui é uma soma direta, né? Então eu posso dizer que a dimensão do U é a soma das dimensões do núcleo com a do seu complemento ortogonal. Então o mesmo N, né? O mesmo N, ele também pode ser escrito como dimensão do núcleo de T mais a dimensão do seu complemento ortogonal. Núcleo de T ortogonal. Beleza, então isso aqui é relacionado a T, né? Agora eu vou fazer coisas semelhantes relacionadas agora ao operador adjunto. Então, o operador adjunto, aplicando o teorema do núcleo-imagem para ele, então a dimensão do domínio, que agora é M, vai ser igual à dimensão do núcleo do operador adjunto mais a dimensão da imagem do operador adjunto. Agora eu vou usar uma coisa análoga que eu fiz aqui para o U, só que agora eu vou pensar para a imagem. Tá? Então, a imagem de T, né? A imagem de T é um subespaço do V. Né? Então, eu posso escrever o V como a imagem de T mais seu complemento ortogonal. Então, eu vou escrever aqui em analogia com esse primeiro. Então, o espaço V, ele pode ser escrito como soma direta, né, da imagem de T com seu complemento ortogonal. Então, usando essa relação, o mesmo M também pode ser escrito como dimensão da imagem de T
Eu vou colocar o contrário aqui de propósito, tá? Eu vou escrever primeiro o ortogonal aqui, mais a dimensão da imagem de T. Tá? É só soma de dois números, eu posso escrever ao contrário. Bom, e daí, né? E daí que tem relações entre os números. Aqui é N, aqui é o mesmo N, aqui é a dimensão do núcleo e aqui é a dimensão do núcleo de novo. Então, são os mesmos números. Portanto, isso implica que a dimensão desses dois caras é igual, né? Ou seja, a dimensão da imagem de T é igual à dimensão do complemento ortogonal do núcleo de T. Então, essas duas dimensões são iguais e análogo do lado de cá agora, né? Então, aqui eu sei que esses dois caras são iguais, mas e agora? Como é que eu posso comparar esses dois do lado direito aqui? Acontece que a gente vai verificar agora que esses dois aqui são iguais. Tá? Então, afirmação, a dimensão da imagem de T e a dimensão da imagem do adjunto coincidem. Tá? E por que vai valer isso? Por causa da verificação da propriedade que a gente acabou de fazer, que a matriz de T num par de bases ortonormais é a matriz de T, né? Transposta vai dar justamente a matriz do adjunto no par de bases ao contrário. Tá? Então, a gente vai usar isso e vai usar a definição de posto de matriz que a gente já viu no vídeo anterior. Tá? Então, como que eu relaciono esses dois? A ideia é bem simples. Tá? Então, a dimensão da imagem, a gente já viu, né? Que é igual à dimensão da imagem daquela transformação linear associada que é dada pela multiplicação por uma matriz, né? No caso, o par de bases você pode escolher à vontade, eu vou escolher justamente as bases que eu já estou usando aqui. Então, é igual à dimensão, né, da transformação linear associada à matriz de T, né, naquela base, né? A matriz de T no par de bases beta gama é a matriz, é a transformação linear que simplesmente multiplica por essa matriz. Então, a gente já viu isso anteriormente, né? E essa dimensão aqui, a gente já viu que quando eu tenho uma transformação linear que é do tipo multiplicar por matriz, né? Matriz vezes vetor, a dimensão da imagem é o que a gente chama de posto coluna, né? Então, é o posto coluna dessa matriz, que é a matriz de T no par de bases beta gama. Ora, mas a gente viu que posto coluna e posto linha, na verdade, coincidem. Então, se você pega a matriz e transpõe ela, as linhas viram colunas, né? Então, isso me diz que o posto coluna da matriz é igual ao posto coluna da transposta dela, né? Porque tanto faz posto linha e posto coluna da mesma coisa. Então, quando você transpõe a matriz, as linhas viram colunas, portanto, o posto coluna da transposta coincide com o posto coluna da matriz original. Então, isso aqui é igual ao posto coluna pelo vídeo anterior, né? Isso aqui coincide com o posto coluna da transposta dessa matriz, que a gente sabe que é a matriz do adjunto no par de bases contrário, né? Então, isso aqui é igual ao posto coluna da matriz, que é a matriz da adjunta de T no par de bases gama beta. Ora, mas o posto coluna da matriz do adjunto no par de bases é igual à dimensão da imagem, pelo mesmo motivo do anterior, né? Isso aqui é a matriz que representa essa transformação linear nesse par de bases. Então, a dimensão da transformação da imagem da transformação linear, que é dada pela multiplicação por essa matriz, coincide com a dimensão da imagem da transformação original, que é o T transposto, né? Aliás, o T adjunto. Então, isso aqui coincide com a imagem, a dimensão da imagem do adjunto de T. Tá? Então, a gente está usando, né, todas essas propriedades de posto que a gente viu naquele vídeo anterior. Então, isso diz para nós que a imagem de T e a imagem do adjunto de T têm a mesma dimensão. Tá? Não que eles coincidem, né, porque eles moram em lugares diferentes. Né? Se você pensar que a imagem de T ele é um subespaço do V. A imagem do T adjunto é o subespaço do U. Né? Então, eles moram em lugares diferentes, mas eles têm a mesma dimensão. Então, portanto, vale essa igualdade aqui. Né?
Então, essas duas dimensões aqui, da imagem de T e da imagem do adjunto, são iguais. Aqui, do lado esquerdo, é o mesmo M nas duas, portanto, eu concluo que esses dois aqui também são iguais. Tá? Então, conclusão, né, resumo de toda essa história aí, é que a dimensão do núcleo de... Aliás, a dimensão do núcleo do adjunto é igual à dimensão do complemento ortogonal da imagem, e que a dimensão da imagem de T é igual à dimensão do complemento ortogonal do núcleo. Tá? Então, eu vou escrever essas duas conclusões aqui. Então, portanto, a dimensão do... Escrever esse primeiro aqui, dimensão da imagem de T coincide com a dimensão do complemento ortogonal do núcleo de T. E, reciprocamente, ali, pelo outro lado, né, eu concluo que a dimensão do núcleo do adjunto coincide com a dimensão do complemento ortogonal da imagem de T. Tá? Então, eu tenho essas duas relações aqui que me dão igualdades de dimensões. E aí, bom, veja que essas igualdades que eu acabei de escrever são as igualdades de dimensões que me interessam, porque o que eu quero mostrar, né? Eu quero verificar que o complemento ortogonal da imagem coincide com o núcleo do adjunto. Essa relação aqui já está dizendo que os dois, aliás, essa da direita aqui, né? Está dizendo que os dois têm a mesma dimensão já. Né? Então, o cara da esquerda e o cara da direita têm a mesma dimensão. Então, para verificar que vale a igualdade entre eles, basta verificar uma das inclusões. E alguma inclusão que for mais fácil de fazer. E idem para o de baixo, né? Então, aqui essa primeira relação, a relação da esquerda, está dizendo que a imagem do T adjunto, né? A dimensão desse cara é igual à dimensão do núcleo, do complemento ortogonal do núcleo de T. Né? Então, aqui você veja, né, que aqui eu coloquei só a dimensão da imagem de T, mas a gente já viu que essa dimensão coincide com a do adjunto. Eu posso colocar o adjunto aqui sem problema nenhum. Então, eu já tenho as igualdades das dimensões, falta só verificar uma inclusão entre elas. Tá? Então, vamos fazer essa inclusão agora. Então, a gente vai fazer só uma dessas inclusões, a do outro item é muito semelhante, e a inclusão que é fácil de verificar é essa daqui. Tá? Então, ali na primeira igualdade, né, eu quero verificar que esse cara é igual a esse, eu já sei que as dimensões são iguais, e eu vou verificar essa inclusão aqui, que é a inclusão mais fácil. Tá? Então, eu vou pegar um vetor que está no núcleo do adjunto e verificar que ele está no complemento ortogonal da imagem. Tá? Então, seja, né, vamos começar com seja, o núcleo do adjunto, né, ele é um subespaço do V, então, só para não confundir os nomes, eu vou chamar esse cara de V, né? Então, Vzinho, aliás, de U, né? Que o núcleo do adjunto, então, lembrando aqui, só para não confuso, né? Tem um monte de transformação linear aqui. A T, ela vai de U em V, e o adjunto vem no sentido contrário, vai de V em U. Então, o núcleo da adjunta é o subespaço do V. Tá? Então, eu vou chamar de Vzinho, um elemento no núcleo do adjunto. O que eu quero verificar? Eu quero verificar que esse cara está no complemento ortogonal da imagem de T. Ou seja, que ele é ortogonal a todos os elementos da imagem de T. Mas como que é um elemento genérico da imagem? Ele é T de alguém. Né? Então, eu vou pegar agora um elemento genérico da imagem. Então, seja V um cara aqui e seja Uzinho, um elemento qualquer no Uzão. E um elemento genérico vai ser um cara do tipo T de U. Né? Então, o que eu tenho que fazer é calcular o produto interno entre V e T de U. Porque esse cara aqui é um elemento genérico da imagem de T. E eu quero ver que isso aqui dá igual a zero para todo U. Aí é simplesmente usar a definição do adjunto. Né? Então, é aquela história. Se eu quero tirar esse T daqui, eu pago o preço, né? Eu posso tirar o T pagando o preço de que para o outro lado vai o adjunto. Né? Então, isso aqui é igual ao adjunto de T calculado em V, produto interno disso com o vetor U, agora sem nada. Mas e daí? Bom, e daí agora eu uso a hipótese. Eu sei que o V eu peguei no núcleo do adjunto. Então, se ele está no núcleo do adjunto, T estrela de V é igual a zero.
Então, isso aqui é igual ao produto interno de zero com U e produto interno do vetor nulo com qualquer coisa é igual a zero. Então, isso aqui vale para todo U, portanto, o vetor Vzinho ele é ortogonal a todos os elementos da imagem de T, e aí a gente concluiu essa inclusão aí. Tá? Então, o núcleo do T adjunto está contido no complemento ortogonal da imagem de T. E aí, a outra verificação da inclusão fácil do outro item eu vou deixar como exercício, mas é inteiramente análogo a essa daí. Tá? Então, isso verifica uma inclusão, eu já sei que os dois têm a mesma dimensão, e, portanto, eles têm que ser iguais, e aí isso encerra, né, de certa forma, a demonstração. Eu vou deixar o resto dos detalhes como exercício daí. Tá? Então, tem essas relações entre núcleo do adjunto e a imagem do adjunto em comparação com o núcleo e imagem da transformação original de volta. Tá? Bom, e agora voltando um pouco lá, mais no caso pé no chão, em vez de pensar em espaços vetoriais mais abstratos, né? Se eu pensar agora só no RN mesmo, RN com produto interno canônico. Bom, então, o produto interno ele pode ser pensado como um produto de matrizes, tá? O produto interno canônico. Como que você pode fazer isso? Bom, quando eu estiver pensando em produto interno daqui em diante, eu vou pensar os vetores de RN como vetores coluna, de fato, tá? Lembra que eu já tinha discutido que tem o abuso de notação, que tanto faz e tal, mas para não acabar fazendo uma confusão de fato aqui, eu vou pensar vetores como vetores em pé, tá? Então, percebe que quando você faz, digamos que um vetor U pensado como um vetor em pé, então se você pegar o transposto dele, ele vai ser um vetor deitado. Então, digamos que ele seja x1, x2 até xn deitado. Né? O transposto vai dar deitado. E o vetor v pensado como um vetor em pé. Então, y1 até yn. Então, isso aqui é uma matriz que tem uma linha e n colunas, e isso é uma matriz que tem n linhas e uma coluna. Então, eu posso fazer o produto delas. Se eu fizer o produto de U transposto vezes V, eu vou fazer o produto desse cara com esse cara, que é justamente x1 vezes y1 mais x2 vezes y2, etc., até xn vezes yn. Né? Então, pensando os vetores como colunas, se você faz esse produto de matrizes aqui, né? Então isso aqui é um produto de matrizes, de U transposto vezes V, isso coincide com o produto interno canônico, né? De U com V. Tá? Então, isso é uma maneira conveniente, né, de você escrever produto interno, pensando como produto de matrizes mesmo. Tá? Então, pensando vetores como colunas, esse cara vira U transposto vezes V. Ah, mas e se eu tivesse escolhido pensar os vetores como linhas? Você também pode, só que em vez de ser U transposto vezes V, vai ficar U vezes V transposto. Tá? Então, também dá para fazer, não tem problema nenhum. Bom, e daí? Vamos tentar relacionar agora aquela ideia de transformação linear dada por uma matriz e tentar ver, né, qual que é a adjunta dela. Então, digamos que você tem uma matriz com m linhas e n colunas, e, de acordo com aqueles vídeos anteriores, pega a transformação linear associada a essa matriz, que nada mais é do que pegar o vetor e multiplicar pela matriz. Tá? Então, aqui eu já estou pensando os vetores como coluna, é A vezes U mesmo. Então, aqui não precisa nem pensar no abuso de notação. O vetor já é coluna. Então, é a transformação linear que simplesmente multiplica o vetor por essa matriz A. E aí a pergunta é, tá, isso é um exemplo de uma transformação linear em um espaço vetorial com produto interno, faz sentido perguntar quem que é o operador adjunto dessa transformação linear. E aí a afirmação que eu faço é que o operador adjunto dessa transformação linear, que é a multiplicação pela matriz A, nada mais é do que a transformação linear, que é a multiplicação pela transposta de A. Tá? Então, são muito próximas uma da outra, né? Então, o adjunto é simplesmente multiplicação pela transposta de A. E o motivo é muito simples. Como que você faz para descobrir qual que é adjunto? Bom, eu calculo essa expressão aqui, que é o produto interno da transformação calculada em U, vírgula V, né? E aí, qual que é o objetivo para tentar encontrar quem que é o adjunto? É você tentar tirar aquela transformação T da primeira variável e passar para o outro lado. O que virá do outro lado vai ser a sua adjunta. Né? Então, é exatamente assim que você pode procurar o que é adjunto. Ora, mas então, usando o produto interno pensado como produto de matrizes, isso é fácil de fazer.
Então, começa dessa forma aqui, né? Calcula a transformação em U e pega o produto interno com V. Mas o que é a transformação calculada em U? É multiplicar a matriz A pelo vetor U. E o que dá o produto interno de dois vetores pensando como produto de matrizes? Bom, então vai ser a transposta da primeira matriz, que é A vezes U, produto com a segunda matriz, que é o V. Mas aqui é tudo produto de matrizes, tá? Então eu posso usar as propriedades de produto e uma delas é que a transposta de um produto de matrizes, ela troca a posição, né, das matrizes e vai o transposto em cada uma delas. Então, A vezes U transposto é a mesma coisa que U transposto vezes A transposto. Aí eu agrupo esses dois últimos, né, A transposto vezes V, e aí eu penso agora que isso aqui é o produto de qual matrizes? U transposto vezes A transposto vezes V. Então, volta de novo na relação com o produto interno. Isso aqui pode ser interpretado como o produto interno do vetor U com o vetor A transposto vezes V. Ora, mas então isso aqui é exatamente o quê? É o produto interno de U com a transformação linear que é dada pela multiplicação pela matriz A transposto. Né? Então, é a transformação T A transposto. E isso calculado em V. E nesse processo todo, compara agora a primeira igualdade com a última, eu tirei o operador T do U, deixei sem o T, e o que aconteceu é que do outro lado, né, virou o operador que multiplica vetor pela matriz A transposta. Tá? Então, isso está dizendo para nós que o operador adjunto é a multiplicação pela transposta. É só isso. Tá? Então, está aí um exemplo, né, de como encontrar o adjunto de uma transformação linear que é dada pela multiplicação por uma matriz na mão. Né? Bom, está aí um exemplo. A gente vai voltar em mais exemplos mais tarde. E agora eu quero falar um pouco de operadores especiais. Tá? Então, quais são esses operadores especiais? Bom, tem três nomes especiais aqui, né, na álgebra linear, que são os operadores normais, autoadjuntos e unitários. Tá? Então, no nosso contexto, na realidade, no contexto de álgebra linear de dimensão finita e os escalares serem reais, o normal aqui você não ganha nada, porque na verdade todos eles vão ser normais. A condição de ser normal é simplesmente do operador comutar com seu adjunto. Aqui eu estou pensando em operadores lineares, tá? O domínio e o contradomínio tem que ser iguais para dar sentido a essas definições aí. Então, eu digo que ele é normal se ele comuta com seu adjunto. Isso sempre vai acontecer se os escalares são reais, tá? Então, essa definição para nós aqui não tem relevância nenhuma. Mas no caso, por exemplo, já de números complexos, aí já é outra história. Nem todo operador vai ser normal. Eu chamo um operador de autoadjunto se o adjunto desse operador coincide com o próprio operador T. Tá? Ou seja, naquela passagem de você tentar tirar a transformação do produto interno e passar para o outro lado e ver o que dá, se por acaso der a própria T, ou seja, se valer essa relação aqui para todo U e para todo V, você diz que ela é autoadjunta, ou seja, que o T coincide com o seu adjunto. Finalmente, você diz que ele é unitário, se quando você faz essa passagem de tentar tirar o T e ver o que aparece do outro lado, aparecer a inversa da T. Tá? Então, você diz que ele é unitário se o operador é invertível e o que aparece no lugar do adjunto é justamente a inversa. Tá? Então, isso é o que significa ser unitário. Então, no sentido de equação, né, essa daqui é a igualdade que tem que valer. Produto interno de T de U com V é o mesmo que U com T a menos 1 de V, a inversa de T em V. Tá? Então, esses são os três tipos de operadores especiais que a gente estuda em álgebra linear. Alguns deles, né, tem outros, mas esses são os mais importantes: normal, autoadjunto e unitário. E aí a gente vai ver agora, né, nesse caso aqui, do operador dado pela multiplicação por uma matriz lá em Rn e Rm, o que tem que acontecer para eles serem, né, para eles terem esse tipo de propriedade aqui. Bom, daí a explicação também para cada um dos casos é bem simples, porque no caso do Rn com produto interno canônico, se você pega essa transformação que é dada pela multiplicação de um produto de matrizes, isso dá a composição de cada uma delas. Né? Então, você pensa assim, né?
se você pega essa transformação que é dada pela multiplicação por uma matriz que já é um produto, né? Então, isso aqui, por definição, é a matriz A vezes B vezes o vetor U. Mas você pode pensar que o produto de matriz é associativo, isso é igual a vezes B vezes U. Então, isso aqui é igual a vezes B vezes U é o quê? É o operador TB, né? Ou seja, o operador que é dado pela multiplicação pela matriz B, calculado em U. Isso é um vetor. Eu estou multiplicando esse vetor pela matriz A. Então, isso aqui é igual a o operador que é dado pela multiplicação pela matriz A, calculado nesse cara aqui. E isso nada mais é do que a definição da composta de TA com TB, calculado em U. Tá? Então, essa simples observação aqui diz para nós... Bom, a primeira coisa que eu já tinha falado, né? Que todos esses operadores são sempre normais, porque o adjunto nada mais é do que a multiplicação pela matriz transposta, e uma matriz sempre comuta com a sua transposta, por isso que no caso real não tem graça nenhuma. Tá? Então, sempre vai dar um operador normal. Só que para ser autoadjunto, ou seja, para o operador T coincidir com o seu adjunto, como o adjunto é dado pela multiplicação pela transposta, então esses dois operadores vão ser a mesma coisa, sem somente ser a matriz A coincidir com a sua transposta. Ou seja, esse operador que é dado pela multiplicação pela matriz A, ele é autoadjunto sem somente ser a matriz A é simétrica, ou seja, ela coincide com a sua transposta. E, finalmente, esse operador dado pela multiplicação pela matriz A, ele é unitário, sem somente ser a matriz A for invertível, e, além disso, a inversa dela for a sua transposta. Também sai direto por causa dessa relação aqui, T de A vezes B igual a composta, ou seja, multiplica A pela sua transposta, você quer que isso dê identidade, né? Então a B tem que ser a inversa, mas por outro lado, né, você quer que a inversa seja o adjunto, então a inversa tem que ser exatamente a transposta. Tá? Então, isso é o que a gente diz, né, no caso das transformações que são dadas por multiplicação de matriz por vetor, a propriedade de ser autoadjunto ou ser unitário recai numa propriedade análoga, né, para matrizes, né? Então, é autoadjunto sem somente ser a matriz é simétrica, no caso real, e é unitário sem somente ser a matriz é invertível e a inversa dela é sua transposta, também enfatizando que é no caso real. No caso complexo, muda um pouquinho essa proposição que eu acabei de escrever aqui. Tá? Bom, para finalizar, então, alguns exemplos. Pega esse operador P, que vai do R2 no R2. Esse operador P é dado pela multiplicação por uma matriz. E a matriz, no caso, nessa matriz A aqui, é a matriz A igual a 1, 0, 0, 0. Então, multiplicar essa matriz por um vetor dá simplesmente 1 vezes x, que é x, e 0 no resto. Então, esse operador linear aí, né, ele pega um vetor xy e te devolve o vetor x0. No fundo, o que é esse cara, né? Esse cara pega um vetor, xy, e derruba ele no eixo x. Né? Então, ele ignora a coordenada y, derruba ele no eixo x. Então, aqui vai ser o x. Isso aqui forma ângulo de 90. Então, você pode pensar que esse operador P, ele é o operador de projeção ortogonal sobre o eixo x. Né? E aí, a afirmação que eu faço é que esse operador é autoadjunto. E, bom, a razão é o que a gente acabou de falar, né? Esse operador ele é dado pela multiplicação por uma matriz, e essa matriz que está aí, obviamente, é uma matriz simétrica. Né? Então, você nota, então, pois A é simétrica. Né? Então, o motivo está estampado aí na cara, né? Nossa, porque essa matriz aí é simétrica. Se você transpor ela, claro, vai dar a própria matriz de volta. Acontece que isso não é um caso particular da projeção sobre o eixo x, tá? Em geral, projeções ortogonais sobre subespaços sempre vão ser autoadjuntos, tá? Então, isso é um exemplo bem geral e te dá uma gama de exemplos enorme de operadores autoadjuntos. E o motivo também não tem segredo nenhum, tá? Então, vamos lembrar, né, que a projeção ortogonal, né, te permite você escrever o quê? Para todo vetor em V, né?
você tem que esse vetor V pode ser escrito como a soma da sua sombra sobre S mais a sua sombra sobre o complemento ortogonal de S, né? Então, lembrando que isso vale. Eu quero verificar que ele é autoadjunto, né? Eu quero verificar, então queremos verificar que o que eu tenho que verificar para ver que ele é autoadjunto? Que se eu calcular esse produto interno aqui da projeção calculada em V com U, isso tem que dar a mesma coisa que o produto interno do V com a projeção, a mesma projeção, né? Só que agora calculada no U. Isso é o que eu quero ver para ver que ele é autoadjunto. Ou seja, né, quando eu tiro a transformação de um vetor e passo para o outro lado, o que dá ali do outro lado é a mesma transformação que a transformação original. Então, o que eu vou fazer é calcular esses dois caras e ver que eles são iguais. É isso. Bom, vamos calcular o cara da esquerda primeiro. Então, para calcular o cara da esquerda, eu vou usar essa relação aqui, ó. Isso vale para todo o vetor, em particular vale para o próprio U também, né? Então, o próprio U também pode ser escrito como a soma da projeção dele ortogonal sobre o S mais a sua projeção ortogonal sobre o complemento ortogonal do S. Então, eu sei que essas duas relações aqui valem e eu vou usar elas, né? Então, vamos lá. Então, qual que é o cara do lado esquerdo? Ele é o produto interno da projeção de S calculada em V com o vetor U. Eu vou usar que o vetor U pode ser escrito como essa soma que eu acabei de falar. Então, o vetor U ele é igual à soma da projeção ortogonal dele sobre o S mais a projeção ortogonal dele sobre o complemento ortogonal do S. Uso a linearidade do produto interno. Então, isso aqui é igual produto interno de PS com V, em V, né? Com PS com U, calculado em U, mais produto interno da projeção do V sobre o S, com o produto interno disso com projeção do U sobre o complemento ortogonal do S. E agora? Agora a questão é a seguinte, é analisar esse cara aqui, ó. A projeção ortogonal do V sobre o S é a sombra do V em cima do S. Então, isso aqui pertence a S. E esse cara da direita, ele é a projeção ortogonal do U, só que sobre o complemento ortogonal do S. Então, esse cara pertence ao complemento ortogonal. Ora, mas então esses dois vetores que estão aqui, um está no S e o outro está no complemento ortogonal dele. Então, o ângulo entre eles é zero. Então, esse produto, aliás, desculpa, o ângulo entre eles é 90 graus. E, portanto, o produto interno entre eles é igual a zero. Tá? Então, esse cara aqui é igual a zero. E, portanto, o que sobra, né, é só o produto interno de projeção do V sobre o S com a projeção do U sobre o S. Então, isso aqui é o que dá o lado esquerdo. E o lado direito, a gente vai ver que vai dar exatamente a mesma coisa que isso aqui. E o motivo é o mesmo, né? Quando você calcular aqui agora o lado direito, agora você escreve o V como sendo essa soma, né? Usa as mesmas propriedades, então é inteiramente análogo, você vai ver que no final das contas vai sobrar esse cara aqui. Então, isso aqui vai coincidir com V, produto interno com a projeção ortogonal do U sobre o S, e isso aqui eu vou deixar como exercício para verificar, porque é inteiramente análogo, tá? Então, isso aqui diz para nós que operadores do tipo projeção ortogonal sobre um subespaço sempre são autoadjuntos. Bom, agora um exemplo de operadores unitários para finalizar, né? Então, esse exemplo a gente já deu anteriormente, de fato. Então, aqui é um operador de rotação, né? Então, eu pego um vetor e multiplico por uma matriz. Essa matriz é uma matriz de rotação, né? Então, essa daqui é a que está fazendo o nosso papel de matrizar. E a afirmação que eu faço é que essa matriz é unitária. Desculpa, que esse operador é unitário. E para verificar isso, eu verifico que essa matriz é ortogonal, né? Então, por que essa matriz é ortogonal? Bom, você multiplica ela pela sua transposta e verifica que isso dá igual a identidade, né? E por que vai dar identidade? Bom, eu tenho que multiplicar a matriz cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ, e multiplico ela pela sua transposta, que vai ser quem? Vai ser cosseno θ, seno θ, o menos vai simplesmente trocar de posição, né? Cosseno θ.
E aí, quando você faz esse produto dessas duas matrizes, na primeira entrada eu tenho cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, pela relação fundamental, isso é 1. Nas duas outras entradas, na 1, 2 e na 2, 1, eu vou ter cosseno vezes seno menos seno vezes cosseno. Então, é o número menos ele mesmo. Vai acontecer a mesma coisa aqui, vai ser 0, 0. E na última, eu vou ter de novo seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, do mesmo ângulo, e, portanto, de novo, vale 1. Então, isso diz para nós, né, que esse cara aqui, essa matriz, né, é ortogonal. Ou seja, ela tem inversa e a inversa dela é a transposta. Portanto, essa transformação linear dada pela multiplicação por uma matriz de rotação é um exemplo de um operador linear unitário. Tá? E aí tem infinitos exemplos, porque o θ pode ser qualquer número também. Né? O θ é qualquer número real. Você pode rodar o ângulo que você quiser, que essa transformação linear aí vai ser unitária. E, bom, só para finalizar, então, eu vou dar só uma caracterização de operadores unitários, eu vou deixar a demonstração como exercício, mas é bem simples também, que é a seguinte, um operador linear é unitário sem somente ser, eu tenho duas condições equivalentes a ser unitário, que são as seguintes. Ele é unitário sem somente ser e preserva produtos internos, ou seja, se você calcula o produto interno de T de U com T de V, isso é a mesma coisa que calcular o produto interno do U com V original. Ou seja, você colocar o operador T ali nos dois caras não altera o produto interno. E como o produto interno está relacionado a ângulos, né, isso aqui é uma outra maneira de dizer assim, que T é unitário sem somente ser T preserva ângulos. A transformação T não estraga os ângulos entre vetores. Tá? E outra maneira equivalente é dizer que T preserva normas. Ou seja, se você pegou um vetor U, calculou a transformação nele e pegou a norma desse T de U, a norma não muda. Tá? Então, ela preserva as normas, ela não estraga as normas. Acontece que essas três coisas são equivalentes. Tá? Então, ser unitário é o mesmo que preservar ângulos, é o mesmo que preservar normas. Tá? E se você quisesse, daria para colocar até mais um, que é o mesmo que preservar distâncias também. Então, operadores unitários são operadores muito bem comportados com relação a objetos geométricos, tá? Então, ele não estraga a geometria da coisa. Se dois vetores formavam um ângulo de 60 graus, e depois que você aplica a transformação em cada um deles, o resultado desses dois caras ainda vai formar 60 graus, e além disso, o tamanho dos vetores correspondentes ainda vai manter. Tá? Então, é como se essa transformação só movesse vetores assim, sem estragar, né, ângulos e tamanhos. Que é o tipo de coisa que você percebe nesse exemplo de rotação, né? Quando você pega dois vetores no R2 e aplica a mesma rotação neles, você simplesmente vai girar esses dois vetores. Então, isso vai manter o ângulo que esses dois vetores tinham originalmente, e além disso, vai manter o tamanho deles, né? Porque você só girou, né? Você não está estragando o tamanho deles. Então, isso está bem enfatizado nesse exemplo da rotação aqui. Então, a demonstração disso é bem simples. O item 1 e o item 2 são óbvios, que um é equivalente ao outro. O único item um pouco mais delicado é você verificar que essa condição que preserva a norma implica que preserva produto interno, ou que é unitário de uma vez. E aí a dica para verificar isso é usar a regra do paralelogramo. Tá? A regra do paralelogramo, no fundo, ela diz que se você tem uma propriedade sobre norma, ela se reflete numa propriedade sobre o produto interno também. Tá? Você pode recuperar o produto interno só usando a norma, e isso sai da regra do paralelogramo. Bom, então é isso que eu queria falar por hoje. Espero que vocês tenham entendido. É um vídeo longo, bem difícil, né? Bastante coisa, mas a gente estamos aí, né? E a gente se vê na próxima. E até mais.